Senhor Jesus, Divino Mestre, amigo, irmão incondicional, agradecemos pela oportunidade que se renova semanalmente para nós. Podemos aqui estarmos reunidos em busca do trabalho edificante, do estudo, da aprendizagem, especificamente do Apocalipse, utilizando-nos dos recursos que a tua misericórdia oferece pelo Espiritismo, que possamos assim movimentar nossos melhores pensamentos e sentimentos, formando aquele piso extraordinário e adequado para que os trabalhos se desenvolvam de forma salutar, edificante, favorecendo inclusive os tratamentos que se desenvolvem na nossa casa de Camilo Chaves, naquele trabalho de auxílio, de amparo aos desencarnados em dificuldade. Que os nossos trabalhos deste momento, a partir deste momento, já estejam integrados no esforço pelo serviço que se desenvolverá na reunião mediúnica e que possamos obter os melhores resultados. Que assim seja. Muito bem, vamos projetar o tema de hoje. Nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 15 do Apocalipse, a partir do versículo 5. Então, a tela está aí projetada, o texto, mas eu sempre recomendo aos amigos terem em mãos o texto ou impresso ou através de outra fonte, porque a internet às vezes falha e o texto pode não ser visto aí em função de alguma deficiência aí de Wi-Fi ou de outros trâmites pela internet. Só ressalto aos irmãos que eu trabalho com o texto na tela e o papel impresso. E como eu estou sempre vendo o texto, eu parto sempre do princípio que o texto está sendo visto por todos. Porque daqui para aí pode haver uma interferência localmente, de algum fator técnico que não permita a visualização do texto. Certo, amigos? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 15, a partir do versículo 5. E depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com o fumo da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. E o capítulo 16, o primeiro versículo. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramais sobre a terra as 7 salvas da ira de Deus. Muito bem. Então esse é o nosso trabalho de hoje. Versículo 5. E depois disso olhei e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Depois desses acontecimentos que já estudamos anteriormente,
operando uma mudança de padrão, de ótica e de enfoque, que é a tônica da aprendizagem, sem esquecimento do aspecto anterior. Então, é uma sedimentação do aspecto interior que abre novas perspectivas, que na prática é um processo de desvinculação de um estado anterior que já se torna inadequado ou embrionário pela vinculação a um processo mais condizente com o nosso estágio de evolução. Então, depois disso. Então, esse é um movimento que sempre encadeado, que sempre vai ocorrer a partir do momento em que nós vamos vencendo etapas. E depois disso, eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Então, templo do tabernáculo define o movimento da misericórdia, pois se abriu um novo quadro é porque o acesso estava fechado, aguardando o momento certo. Então, hoje nós estamos, por exemplo, nos nossos trabalhos mediúnicos, nós estamos vendo determinados quadros se abrirem em função de um avanço que já realizamos, intelectualmente falando, um avanço intelectual, e o nosso empenho para operarmos segundo a nova diretriz. Então, a misericórdia divina vai investindo até para nos incentivar a investir mais na nossa parte, porque nós vamos recolhendo os frutos, o galardão do trabalho, do empenho, dos esforços. E o próprio processo em si mesmo, ele é gratificante desde os movimentos iniciais. E a gratificação vai se intensificando à medida que o tempo vai avançando. E nós vamos, então, consolidando aquela confiança, a serenidade, a paz, porque nós vamos vendo que os nossos esforços vão sendo confirmados, os nossos ideais vão sendo comprovados e o nosso investimento, então, vai ganhando piso firme de consolidando uma consciência em que nós investimos no conhecimento pela fé inicial, mas a partir desses e com o tempo a dúvida vai sendo superada e a certeza vai se instaurando, que é a confirmação da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nesse sentido. Então, o trabalho vai comprovando a veracidade pelas provas que nós vamos tendo. Eis que o templo do tabernáculo. Então, amigos, esse movimento de abertura do templo do tabernáculo é de dentro para fora. Porque se a misericórdia estivesse sempre dependendo de um movimento de fora para dentro, haveria uma certa ineficiência na trajetória evolutiva. Nós sempre estaríamos na dependência de. Quando nós estamos entrando na dimensão de nos tornarmos operadores da misericórdia. Quem opera a misericórdia somos nós mesmos.
os espíritos que vamos avançando na senda do progresso, interiorizando o ensinamento e a lei de Deus, vamos nos tornando agentes da misericórdia, saindo daquela condição que nós já conhecemos aqui em função do passado que veio que se abriu, de instrumentos da justiça. Então hoje nós estamos contemplando o resultado e ajudando os irmãos que trazem as marcas do tempo em que nós fomos instrumento da justiça, para fazer o cotejo, o balanço, ficarmos com os substratos positivos daqueles momentos, entrando na dimensão do Consolador prometido, da misericórdia em materialização no mundo por meio dos nossos trabalhos, das nossas mãos, da nossa mente. Ficou claro para os amigos esse entendimento? Acho que ficou, né? Ou seja, é o esforço próprio, o mérito de cada um que vai fazer com que abra o céu, né? Ou seja, vai ser uma abertura relativa para cada um, né? Exato. De fora para dentro, nós vamos sensibilizar o irmão que se aproxima de nós, representando aí a manifestação do templo do tabernáculo para esses irmãos que se aproximam de nós, de fora para dentro. É um movimento de sensibilização, de indução, que é o trabalho que fazemos no serviço de esclarecimento aos desencarnados. Porque para eles chegou o momento de se sensibilizarem. Soou no relógio cósmico da evolução desses irmãos o momento de definição de um novo plano. E nós então passamos a ser agentes, embora as nossas deficiências, as nossas dificuldades, as marcas que ainda trazemos, nós somos convocados porque o amor cobre a multidão dos pecados. Operando nessa dinâmica, nós vamos como que retrocedendo retroativamente, interiormente, saneando as marcas. Agora, se nós não formos eficientes, nós vamos sanear pelas reencarnações. Mas o nosso propósito é aproveitar conscientemente a oportunidade. Não importa que trazemos marcas, não importa que temos errado. Não importa. Nós temos que sacudir a poeira a cada dia, não nos deixar sermos dominados pela culpa, pelo remorso, pelo arrependimento, que são sentimentos que vão nos estagnar a marcha. Nós que já temos o conhecimento sobre o que fazer, então devemos caminhar tranquilamente. Eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Então, o testemunho é o movimento que se espera de cada um de nós agora. E para que o nosso testemunho vai sendo cada vez mais eficiente, os espíritos vão investindo, nos ajudando, incentivando no próprio trabalho, para que a gente vá avançando. Então, esse testemunho é aquele chamamento para a modificação de determinadas posturas para a fixação de novos padrões. Então, para que eu modifique determinadas posturas, é preciso investir habitualmente em novos padrões, que é a questão da vinculação para a desvinculação.
Mas, num primeiro momento, o automatismo ele vai se impondo, porque o automatismo é o nosso descanso, é a rotina na qual encontramos o descanso. Então é por isso que nós temos que ir com tranquilidade, com calma, porque o movimento é esse mesmo, é lento. Aprendemos o livro dos Espíritos, a questão 365. O espírito evolui em insensível marcha ascensional. É insensível mesmo, porque o movimento ele é gradativo, é gradual, gradativo. Então, esse é o padrão. Então, o tempo do testemunho se abre no céu do próprio entendimento. O céu é o campo interior, a mente, a consciência desperta, o plano psíquico, é que é o céu ou é o inferno, dependendo do que nós vamos mantendo na intimidade. Então, depois disso, eis que olhei, eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos com cintos de ouro pelos peitos. Os 7 anjos. Aqui nós estamos notando, estamos trabalhando aqui com aqueles 2 pontos que nós sempre enfatizamos. João está vendo um quadro extraordinário que Jesus lhe mostra. Então, João está vendo, dada a sua evolução, seu progresso, o seu desenvolvimento intelecto-moral já bastante avançado em relação a nós. Então, ele vê o quadro que ele já tem condições de ver por merecimento. É o plano dinâmico dos espíritos que dirigem a Terra sob o comando de Jesus. Os orientadores, os que dispõem os acontecimentos, as circunstâncias. Os componentes da misericórdia divina, no plano macrocósmico. Agora, no plano terreno, no mar da vida, na sociedade, os 7 anjos são todas as situações, as circunstâncias, os acontecimentos, as pessoas que nos oferecem as condições para o testemunho dos valores nobres que nós já amealhamos. Esses são os 7 anjos. Então, por quê? Porque tudo o que acontece à nossa volta acontece segundo a permissão divina. Segundo a permissão divina. Então, as pessoas, principalmente as pessoas, porque as pessoas são as protagonistas dos fatos, dos acontecimentos, das situações e das circunstâncias, elas são os elementos que vão nos permitir dar o testemunho das várias virtudes, ou utilizando aí um termo bastante atual, das várias competências que nós já somos capazes de adotar para o autodesenvolvimento. Então, determinado elemento vai nos proporcionar desenvolver paciência, tolerância. Eu sempre tenho dito isso. Então, perante essas pessoas, determinadas emoções vão emergir na pauta dos reflexos. A cada novo padrão que nós vamos adquirindo em termos de conhecimento, esse movimento vai se ampliando e se aprofundando. As pessoas vão se aproximar de nós, e hoje a aproximação se dá
pelos meios de comunicação, pelas redes sociais. Então, nós estamos vivendo um intenso processo de uma socialização globalizada. As distâncias estão sendo encurtadas. Então, esses elementos, vamos tendo notícias do que acontece em várias partes do globo ao mesmo tempo, que é um processo de aceleração da nossa consciência, para que nós aceleremos também a caminhada. Então, eles vão proporcionar a emersão dos nossos reflexos, das emoções. E o nosso trabalho, o nosso desafio é: o que eu vou fazer com essas emoções? O que eu vou fazer com esses sentimentos? Com essas reações que emergem? É o desafio. Porque nós temos que nos desvincular de umas e vincular-nos a outras. A emoção a qual eu dou vazão, ela cresce, aumenta, ela vai sendo alimentada. A emoção que eu busco combater pelo domínio das más inclinações, ela vai sendo estiolada. Mas ela só vai ser estiolada de fato se eu, a uma emoção complexa, contraponho uma virtude, de imediato. Então eu senti desconforto perante a visão de um determinado elemento que se aproxima. Então esse desconforto é a mensagem. Ele está me dizendo assim: esse é o momento do testemunho de coisas novas. Não quer dizer, amigos, que eu não vou ver o mal que, teoricamente, o elemento está fazendo. Já tenho dito isso aqui. Nós aprendemos o Evangelho segundo o Espiritismo. Que não enxergar o mal é colocar um óculos cor-de-rosa e deixar que o mal prolifere. Nós estamos no plano da não omissão. Da não omissão dos bons. Não é isso que eu estou dizendo, não. Mas é um movimento de aproximação do elemento. Proporciona a imersão de uma emoção. Essa emoção é nobre? Essa emoção é primária? É o movimento que nós vamos fazer. Se é uma emoção nobre, ótimo. Na pauta, se é um elemento complexo, a emoção nobre pode ser compaixão, misericórdia. Nessa pauta, penalização, piedade. Por quê? Quando é que esse elemento vai despertar para o que nós já estamos conhecendo? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Ninguém foge a essa lei. Ninguém foge a essa lei, amigos. Então, o falso profeta, tanto o falso profeta quanto o verdadeiro, eles vão se revelar pelo que eles falam e dizem e fazem no mundo. O nosso papel é identificar. Identificar. Se a emoção é superior, avancemos, demos vazão. Isso não quer dizer, amigos, alienação. Repito, não quer dizer alienação. Quer dizer alienação. Não quer dizer que eu vou fechar os olhos. Não. Esse é um movimento que nós temos que lutar para vencer, superar. Então, os 7 anjos é todo esse conjunto, em que cada um de nós é chamado para atuar segundo a linha de entendimento e a intenção. Aí é na pauta individual de cada um. Então,
Nós hoje temos uma oportunidade extraordinária de interagirmos de uma forma bastante ampliada por meio das redes sociais. Há quem pense que elas são o mal. Há quem tenha até a intenção de estabelecer diretrizes para os outros de como se comportarem nas redes sociais. Eu jamais farei isso aqui, porque isso não é da minha alçada. Isso é da alçada individual de cada um. Porque se vocês ouvirem da minha parte um movimento para que vocês hajam assim ou assado na rede social, isso define um patrulhamento das suas consciências. Jamais farei isso. Isso é um movimento íntimo de autodescobrimento, de autoconsciência de cada um. O trabalho do Espiritismo, aliás, Allan Kardec, eu vou repetir aqui. Nós temos estudado isso até no Apocalipse, no sábado. No capítulo 18 da Gênesis, Allan Kardec vai dizer que a doutrina espírita é a doutrina da liberdade de consciência. Liberdade de consciência. Plena. Longe de substituir um exclusivismo por outro, o Espiritismo se apresenta como campeão absoluto da liberdade de consciência. Então, se nós temos no nosso meio espírita movimentos que buscam tolher a nossa liberdade de consciência, eu aconselho aos irmãos, cuidado, atenção para com esses elementos. Cuidado e atenção. Os movimentos que nós aqui estamos nos deparando na reunião mediúnica com os tristes movimentos da Inquisição, que eram movimentos para tolher a liberdade de consciência das pessoas. Nós não podemos repetir os mesmos erros no passado. Então, doutrina espírita, a doutrina da liberdade de consciência, amigos. E os 7 anjos, que tinham as 7 pragas. Então, todo esse componente aí é um componente educativo para nós. 7 anjos, que tinham as 7 pragas. Então, essas pragas vão representar um respaldo do nosso destino para saneamento. As 7 pragas são ainda as complicações que nós trazemos no mundo interior. As imperfeições. E o número de 7 aí define aquela vinculação, a desobediência da lei. Naquela parte dos 10 mandamentos em que nós temos 7 mandamentos coercitivos das nossas imperfeições para evitar as pragas, que são as repercussões, as consequências. Essas pragas, meus amigos, elas não são direcionadas de fora para dentro. De fora para dentro, nós lidamos com o movimento de ajustamento pela misericórdia divina por meio dos 7 anjos, que vão ajustar para nós as 7 pragas em função do merecimento ou não. Então, as 7 pragas é o que nós ainda trazemos em plano abrangente desses aspectos aí da desobediência ainda, ou de uma não conformidade com a lei que nós já aprendemos a reconhecer. Então, nós já aprendemos a reconhecer, inclusive que já estudamos aqui a questão do juízo do versículo 4, não é?
em que nós até citamos não lembro se eu li para os irmãos o Deuteronômio 29, 29. 29, 29 diz assim: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. Então, o que não está revelado pertence a Deus. O que está revelado, que já está presente na nossa consciência desperta, é para nós e nossos filhos. Para nós, nossas obras, que são os filhos. E, do ponto de vista até sociológico, os filhos que são aqueles irmãos, os filhos consanguíneos, e os irmãos que se aproximam de nós e sobre os quais nós vamos fazer um papel de indutores de um plano positivo. Então, eles se tornam espiritualmente nossos filhos, por uma sintonia de ideias. Aí nós vamos aumentando, inclusive, até a parentela espiritual, pela sintonia de ideias e afinidade de propósitos. Então, essas pragas, nós estamos hoje inseridos no mundo, observando o plano amplo no mundo, graças à globalização e ao avanço dos meios de comunicação, estamos observando irmãos aí nos diferentes países sendo envolvidos pelos acontecimentos, pelas pragas de fora para dentro. E nós, de certa maneira, estamos poupados. Estamos poupados. Muitos desencarnaram por causa da Covid, outros estão desencarnando por causa dos acontecimentos climáticos. E nós estamos observando. Por que nós estamos observando? A misericórdia está nos beneficiando. Assim, ó, vamos apertar o passo porque vejam a dor que está agraçando no mundo. Nós estamos sendo beneficiados. Até quando seremos beneficiados? Ninguém sabe. E é por isso, porque ninguém sabe, que nós temos que aproveitar o ensejo e operar de forma dinâmica para aproveitar o ensejo. De acordo, amigos? Alguém quer trazer comentários aí nessa área das 7 pragas? Essa oportunidade que você falou no campo externo é a mesma coisa para a gente também, né? Estava até procurando aqui, tem um determinado momento que fala assim, eis que veio, né? Ou seja, a hora que, uma passagem que fala do ladrão, né? Tome cuidado, porque a hora que veio como ladrão, mas a hora ninguém sabe, né? Então, para a gente também, isso se coloca, né? Enquanto nós estamos aqui reunidos, conhecendo, estudando, aprendendo, né? A gente não sabe em que momento uma coisa brusca pode acontecer. Não só falando de desencarne, mas uma doença inesperada, sei lá, uma coisa que me deixe na cama, que me impeça, né? De colocar em prática o que eu só colocaria se eu estivesse andando, por exemplo, sabe? Me locomovendo. Então, eu ficaria limitado por conta disso também, né? Sem dúvida. Então, então nós estamos tendo oportunidade de trabalho. Há 10 anos atrás, quem supunha que nós iríamos realizar a reunião mediúnica à distância? 10 anos? Eu estou falando, chutei um número aqui. Chutei um Nem ano número aqui. passado. Chutei um número aqui. Certo. Então, nós podemos estar aqui já trabalhando num plano que vai ser a tônica futura.
sem sombra de dúvidas. Se nós falarmos o que nós temos feito na reunião mediúnica com muita gente, eles vão ficar horrorizados. Mas nós aqui, nós estamos vivendo um tempo em que nós temos que aproveitar todos os ensejos para operar no bem, não importa as regras, os tabus, os preconceitos. E muito menos o medo. Tem gente que vai alegar assim, poxa, mas é um perigo fazer uma reunião mediúnica, forma virtual, os espíritos vão estar presentes. Amigo, nós somos influenciados 24 horas do dia. Qual que é a diferença? A única diferença aqui é que certamente nós damos mais trabalho para os espíritos que nos tutelam, para que eles também se empenhem em desenvolver as técnicas de proteção em maior escala. Então todo mundo cresce. Todo mundo cresce. O encarnado, o desencarnado. É um movimento, é uma engrenagem que vai crescendo. Então, por isso é que eu peço aos amigos um certo cuidado ao comentar sobre a reunião, porque nem todos têm condições de entender. Porque tem gente aí decretando aí no movimento espírita que não se deve fazer reunião mediúnica virtual. Mas como nós aqui, nós já temos uma costa larga aí, milenar, não é? Não temos? Temos ou não temos uma costa larga aí? Não é isso? Nós já não somos ousados desde pelo menos 2.600 anos atrás. Então nós não temos que ter medinho, não. Temos que avançar no território, amigo. Nós estamos no território aí a ser conquistado. Temos um amplo território a ser conquistado. E nós gostávamos de conquistar, não gostávamos? Ou não? Agora é hora de conquistar um novo território. Território diferenciado, inexplorado. Inexplorado. Então, vamos dizer que nós estamos sendo pioneiros aí nessa área aí. Pioneiros, e os espíritos estão avaliando, estão analisando os resultados, as repercussões, e certamente, amigos, vamos dizer o seguinte, que nós estamos sendo um laboratório positivo para grandes empreendimentos futuros. Ou não estamos? Não é? Então vamos lá, vamos em frente. Tem alguém com medo aí? É só o começo, viu? Não preocupa não. Então essa praga, amigos, é praga reeducativa. Luta para recompor. Elaboração nossa, e não de Deus. Nós é que desenvolvemos a praga, que é a imperfeição, que vai ser drenada para o corpo físico ou não, segundo a nossa própria necessidade. O empenho ou a ineficiência operacional. Então, vamos lá. E os 7 anos que tinham as 7 pragas saíram do templo. Então, trazendo sempre para o nosso plano interior, tá? Que deve sair do templo nossas melhores disposições e missões mentais. Já somos capazes de exteriorizar para uma fixação contínua. Estabelecer aquela rotina positiva, o automatismo positivo, o condicionamento feliz. Até que vai chegar um momento em que, perante quaisquer circunstâncias e acontecimentos, o reflexo que vai emergir será sempre o reflexo positivo. De acordo?
saíram do ponto de vista aqui exterior, é a visão de João de um grupamento de espíritos de alta linhagem, puros e resplandecer. Mas essa é a nossa meta, nosso objetivo. Vestido de linho puro e resplandecente. Então, a vestimenta que nós envergamos hoje pela misericórdia é a doutrina espírita. Uma vestimenta que recebemos pela misericórdia. Agora, essa vestimenta, ela vai se sobrepor à nossa vestimenta para que haja aquele processo, digamos assim, de uma transubstanciação. Transubstanciação pelo movimento da misericórdia, que é o esforço renovador que o conteúdo espírita propõe para que nós alteremos a tessitura milenar da nossa vestimenta, o perispírito, pela renovação, sem a necessidade de sermos submetidos às pragas que são a visão concreta na vida física ou no corpo físico da nossa imperfeição. Então, uma doença representa uma drenagem, um câncer é como se fosse uma visão nítida da complicação que nós elaboramos e está sendo extirpada hoje, e as síndromes, de um modo geral. Então, uma depressão, uma angústia é uma visão, é uma sinalização, é uma exteriorização de uma praga, algo que está na intimidade que precisa ser alterado. É uma elaboração nossa que está presente. Aí nós temos a ajuda das terapêuticas, dos terapeutas, dos as várias linhas da medicina aí que propondo uma ação conjunta que nós devemos aproveitar, evidentemente. E isso representa a misericórdia divina presente. Então, aí, a própria expressão de linho, que nos remete ao reino vegetal, falando conosco sobre a reencarnação nos mundos materiais, a trajetória espiritual. Então, esse vestido de linho puro, esse linho puro, ele foi elaborado no palco das reencarnações. E a parte resplandecente, o que resplandece, amigos, são as virtudes. Fala, Fernando. Júlio, você disse aí que uma depressão e diversas outras enfermidades que nos aparecem, né? E você disse a respeito dos vários tratamentos, mas existe um tratamento que muitas das vezes nos esquecemos dele quando nós não observamos, às vezes, que nós estamos um pouco inativos. Então, nós precisamos, às vezes, combater determinadas enfermidades, incentivar ir mais para o campo de batalha, na prática do bem, que às vezes é uma enfermidade de cunho espiritual, e quando eu resolvo praticar um pouquinho mais o bem, né, fazer alguma coisa de especial, muitas das vezes eu estou combatendo uma enfermidade qualquer que me surge. Porque às vezes a gente tem, igual a gente, diuturnamente, a gente é alertado nas reuniões, né, com relação à nossa atitude, à prática do bem, porque, inclusive, acabo de ler uma obra da André Luiz, né, que tem uma frase lá muito interessante, né, que só se combate o mal com o bem. E, às vezes, é um mal interior. Não, mas é sempre o mal, é interior. Não, exatamente.
Então, às vezes, ao combater com o bem, com a prática do bem, eu estou buscando um medicamento adequado para aquilo. Eu ouvi uma certa época de um. Ele foi até um pouco ríspido, né? Quando uma pessoa chegou perto dele, numa reunião, e disse a ele: Olha, eu tô com depressão. Virou para ela e falou: Você está precisando de trabalhar, né? Porque muitas vezes eu me deixo levar pelos acontecimentos e apavoro e não vejo naturalidade e entro em parafuso e entro em depressão e pode levar a pessoa até ao suicídio, né? Então, se a pessoa desvia o foco, fala, não, eu vou trabalhar. Vou ser voluntário na campanha do quilo, vou ser voluntário numa creche, num asilo, automaticamente eu estou combatendo os males que chegam até mim, né? Eu me lembro, inclusive, que tem aqui uma... Você falou ainda há pouco a respeito da multidão de testemunhas, né? E Emmanuel nos recorda, na questão 76 do Pão Nosso, é que, às vezes, a gente pensa naquelas testemunhas que estão a nos vigiar, que estão a nos cobrar. Mas nós temos aquelas testemunhas que patrocinaram a nossa reencarnação e estão pertinho da gente para nos ajudar, né? Então, eu conto mais com essas testemunhas que patrocinaram a minha reencarnação, mas elas precisam que eu me movimente. Então, se eu estou me movimentando no bem, elas estão me ajudando. Eu estou me despertando para a realidade e, de repente, as enfermidades vão embora. Eu me lembro muito bem quando eu fazia muitos caminhos. Hoje eu não aguento mais, já estou velhinho, né? Em que, às vezes, eu levantava com uma preguiça violenta e alguma coisa me falava, levanta e anda. Aí eu levantava e ia fazer minha caminhada. E voltava muito bem. Então, se eu me deixo abater pela preguiça, vamos assim dizer, eu não despertava para aquilo que precisava. Então, por isso que eu acho que a prática incessante do bem, e todos nós temos oportunidade diuturnamente, nos ajuda muito a sair de determinadas enfermidades. Mas é a tônica aqui do estudo, né? Versículo 5. Uhum. Fecha o seu som, Fernando, por favor. Eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Que é a tônica da prática do bem, porque essas 7 pragas aqui, ó, elas são o contrário da prática do bem. Então, a saída do templo. E quando eu estava dizendo assim, ó, vestido de linho puro e resplandecente, e nós enfatizamos que esse resplandecentes é referência às virtudes, nós já temos aprendido que as virtudes decorrem da prática do bem. Ninguém adquire virtude se não praticar o bem. E é o bem na tônica das 24 horas do dia. Porque é muito importante a vinculação ao trabalho, como o Fernando enfatizou, para quem, por exemplo, tem uma depressão, mas o ponto básico para o qual nós devemos chamar a atenção de quem tem depressão, o ponto básico, prático, imediato que ela pode praticar dentro do lar, sem precisar sair, é o desenvolvimento das virtudes. Porque quando nós falamos em virtude, nós estamos falando em movimentação do bem no campo interior. Porque nós temos que lembrar que muitos dos irmãos que temos notícia, que convivem conosco, que têm depressão, eles não vão conseguir praticar ou vão conseguir se vincular a uma ação benemérita exterior de pronto. Inclusive até em função de ateísmo religioso. Mas nós vamos chamar a atenção dessas pessoas para a prática das virtudes. Das virtudes. Então,
O elemento ele pode exercitar a virtude a partir do momento que ele liga a televisão, ou quando ele vai fazer compra, ou seja, é uma movimentação. Isso é um ponto importante, amigos, que nós temos que notar, prestar atenção, que vai ajudar muita gente terapeuticamente a vencer a depressão e as angústias. Chamar a atenção delas para as virtudes. Porque virtude é movimentação de uma força energética interior, é uma concretude. A virtude, se nós aqui falamos do Paulo, da fé, das coisas que não se veem, aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então a virtude que vemos, que movimentamos, amigos, ela não é feita do que é aparente, ela não é uma abstração. Então, se nós conseguirmos auxiliar alguém que tem depressão, que não aceita conselhos religiosos, nós vamos prestar uma grande ajuda para ela se nós chamarmos a atenção dessas pessoas para movimentação de pensamentos positivos, para a elaboração, o exercício das virtudes, a esperança, a paciência, compreensão, tolerância, piedade, compaixão, misericórdia. Todas essas virtudes são elementos terapêuticos da mais alta importância e relevância. E se elas se abrirem para as terapias ocupacionais, nós podemos indicar trabalhos voluntários, se houver essa abertura, mas muitas vezes não há. E o religioso, aquele que está muito atrelado à religião, ele se esquece do componente científico, prático, experimental, valioso das virtudes aplicadas no dia a dia. Tem a tendência de levar só para o plano místico. E aqui eu chamo a atenção sempre de todos para esse movimento. Mas, porque Jesus, amigo, Emmanuel vai dizer no livro Fonte Viva, Jesus não veio à Terra para estabelecer uma sofisticação ao pensamento religioso e nem desenvolver um plano místico. Ele veio à Terra chamar a atenção para a bondade humana. Bondade humana. Então, aquele que se abre para desenvolver as virtudes, ele está se curando de dentro para fora. E, obviamente, amigos, tem um componente que a gente esquece. Toda virtude propõe ação, nenhuma virtude propõe a ociosidade. Toda virtude propõe, impele para a ação. É um fator que nós não devemos esquecer, porque chamando a atenção das pessoas para atentarem, observarem e desenvolver as virtudes, naturalmente elas serão convidadas a partir para a ação, porque essa é um fator intrínseco das virtudes, que nós não podemos esquecer. Virtude propõe sempre ação. Estou falando bobagem, hein, Luiz? Você que é um médico aí, né? E é um terapeuta aí por excelência? Não. Quando o seu Fernando falou de trabalho, eu achei interessante que eu pensei assim, esse trabalho lá fora, ele vai ser produtivo se eu consigo fazer o trabalho comigo mesmo. Porque eu já tive alguns casos de pessoas que, mesmo deprimidas, continuaram trabalhando, e o próprio trabalho, ele acabou se transformando numa... Não é que é sempre assim, não. É só um exemplo. Esse trabalho acabou sendo um item que piorou a pessoa. Então, depende muito do trabalho que a pessoa faz consigo mesmo, né? Para que ela possa
sair desse quadro depressivo, né? Sem dúvida. Por exemplo, como é que você vai chegar para uma pessoa que é ateia, que não acredita em Deus? Você tem conhecimento que a oração é um benefício, traz um benefício extraordinário, mas a pessoa é ateia. Ela não acredita. Como que você pode ajudá-la a orar sem saber que ela está orando? Entrar naquele plano da oração natural para o qual Emmanuel chama atenção em pensamento e vida. Ora, amigo, você contemplar a natureza, ouvir uma boa música, fazer uma boa leitura, tudo isso, o trabalho, né? Agora, tudo isso é oração natural. Procurar desenvolver virtudes, tudo isso é na pauta da oração natural. E vamos lembrar, eu sempre faço referência a aquela equação de Jesus que vale para tudo, até para o tratamento de uma depressão. Amar, bendizer, fazer bem e orar. Veja bem, Jesus coloca o amar primeiro, que é a movimentação das virtudes. Porque nós estamos assim acostumados quando nos deparamos com a definição de amar o próximo, no texto religioso, nós achamos que é sair beijando e abraçando todo mundo. Não é isso que se pensa aí? A pessoa até pode sair abraçando e beijando todo mundo. Não tem problema, não. Desde que isso não vá forçar ninguém, não vá forçar a liberdade do próximo, o livre-arbítrio do próximo. Mas o amar aí é toda a gama de virtudes. Então, o segredo do amar ao próximo como a si mesmo, e todo mundo fica querendo, não é? Buscando aí o que é isso do campo misto, nada mais é, amigos, do que desenvolver as virtudes. E eu aqui não estou falando nada de novo, está tudo no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, as virtudes, o segredo para nós sairmos dessa inoperância, desse movimento, é chamarmos a atenção das pessoas para as virtudes. As pequenas coisas do dia a dia. Então, a pessoa tá em casa, ela tem depressão, ela tem síndrome do pânico, ela não consegue nem estar no elevador, não sai de casa. Como é que você vai falar para a pessoa que está nesse quadro depressivo, angustioso, sair de casa para operar se ela não consegue? Então você tem que começar pelo básico. Olha, comece a observar como é que você reage quando toca a campainha, quando o telefone toca, quando um parente fala com você. Então vou procurar exercitar tolerância, paciência, compreensão. Começa das pequenas coisas. As pequenas coisas básicas ali. A pessoa está encasulada em casa, nós não vamos conseguir tirá-la de casa, vamos? Então ela vai ter que começar ali dentro de casa. Né? Comece a aguar as plantas do vaso e tal. Por aí vai. Então, amigos, o trabalho nosso, para que a gente opere no plano terapêutico interior, individual, chamo sempre a atenção dos amigos para isso. Atentarmos para as emoções que nós estamos extravasando. Os sentimentos. Esse é o segredo. Porque nós já passamos aqui do momento de nós operarmos de forma integral. Integral. Né? Nós estamos sendo chamados a esse movimento. Muita gente aí estava naquele condicionamento de fazer o bem só na casa espírita. Não estava? Fazer o bem só na casa espírita. A dependência da campanha do quilo, da sopa, de várias ações para se sentir bem. Estava nessa dependência. Qual que é o desafio agora? É se sentir bem dentro de casa. É se sentir bem operando junto aos familiares, no prédio, no condomínio.
Esse desafio, porque nós estávamos encasulados numa concepção muito mística. Nós estamos sendo chamados a sair do templo. Paradoxalmente, porque nós estamos encerrados dentro de casa. Então nós somos chamados a trazer o templo espírita, o evangelho, para dentro de casa pela ação. E essa ação que é o grande desafio, né, amigos? Ou não é? Quantos aí não deixam suas casas e vão para as casas espíritas para fugir fugir do lar? Não tem? Tem ou não tem? É, amigo, o negócio aqui não é fácil não, viu? O negócio aqui não é fácil não. Então, nós estamos sendo chamados a esse movimento, o bem interior. Se eu não posso fazer o bem na campanha do quilo, eu sempre tenho algum morador de rua próximo à minha casa que eu posso levar alguma coisa para ele. Outro dia foi até engraçado que aqui perto de nós aqui tem um grupo de irmãos moradores de rua que ficam numa pracinha ali. Ali, Luiz, ali na esquina da Bernardo Vasconcelos, com aquela avenida que vem da Garra, tem um Banco Itaú na esquina. Não sei se você lembra dele. Ali tem uma pracinhazinha agora, ali tem um gramadinho. Já até acabou o gramado que eles ficam ali, né? E eles têm um grupo de cachorrinhos, né, de rua, mas os cachorrinhos, rapaz, são bem tratados, bem cuidados. Você não vê nenhum cachorro magro lá. Aí eu passei lá outro dia para fazer compra, o moço, você podia comprar para mim? Eu quase que ri, né? Um pouco de arroz, uma massa de tomate, um fubá. Quer dizer, quase que eu fiz uma lista, né? Peraí que eu vou anotar aqui, entendeu? Mas é oportunidade, amigos. Oportunidade. Então nós ficamos naquela dependência de lá na casa espírita, é no templo, mas a necessidade está na nossa porta. Eu estou dando só um exemplo do morador de rua. Não é? Então, nós estamos tendo a oportunidade de interagir com pessoas aí na rua, expandir a simpatia, né? Granjeai amigos com as riquezas da iniquidade. Quem foi que disse isso? Jesus. Não, foi Paulo. As iniquidades, amigo, que nós trazemos aí, que às vezes vão precisar de 7 pragas para sanear. Então, vamos granjear amigos com essas riquezas. Mas Jesus falou também, velho. Lá na parábola do administrador infiel. Bom, eu só me recordo do Paulo. Tá lá, depois você olha lá. Sim. Sem dúvida, né? Paulo aprendeu com Jesus. Muito bem, amigos. Então, vestidos de linho puro e resplandecente. Então, João viu um quadro, 7 anjos simbolizando os espíritos que gerenciam os movimentos da Terra, vestidos de linho puro e resplandecente. Esse resplandecente define que eles desenvolveram essa resplandecência junto à sociedade, no contato social, nos mundos em que eles evoluíram. Então, quando os espíritos definem para nós, na questão 779, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social, meus amigos, o contato social que se inicia hoje pelas redes sociais, pela televisão, pelo elevador, pela portaria do prédio, na padaria, no supermercado, ou nós vamos ficar esperando voltar para a casa espírita para nós resplandecer a nossa luz. Então, que Jesus nos abençoe, que nós possamos estarmos engajados nessa prática aí no nosso dia a dia.